Desligar? Desativar o... Desativar o microfone. Capelato, ative seu microfone aí, que nós não estamos ouvindo, hein? Temos som agora? Capelato, você precisa do microfone seu aí, ó. Está desativado o microfone. Faça o sinal para ele. Não tem como mandar uma mensagem? É. Ele não leu também. Continua sem som, Capelato. Ative seu microfone aí. Olha lá, o microfone dele está desativado. Ative seu microfone. Está me ouvindo? Você está me ouvindo, Capelato? Ele não está me ouvindo também, tá? Está me ouvindo? Oi, está me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora estamos ouvindo você. Perfeito. Bom dia a você, Rodrigo Capelato. Seja bem-vindo à Bahia, embora virtualmente. Bom dia, que prazer em revê-los aí, muito bom estar aqui. Pena que eu queria estar presencialmente, realmente, depois de todo esse tempo, saudades de estar aí com vocês, mas tivemos aqui audiência aí com o ministro, com o secretário executivo lá do ministro, infelizmente não deu para ir, mas ainda bem que eu estou, mesmo que virtualmente, podendo participar. Tá bom. Eu já fiz sua apresentação. Quando você quiser falar dos números que todos estão curiosos para conhecer, nós somos todos ouvidos. Perfeito. Então já vou iniciar aqui. Então já iniciar dando meu bom dia a todos, né, a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, mais uma vez. Sem dúvida nenhuma, o CEMESB é um parceiro muito grande do CEMESP, né, nessa luta aí em defesa do ensino superior privado, né, e quero agradecer, então, imensamente ao convite de estarmos juntos novamente, virtualmente ainda, mas espero que em breve a gente já possa ter algum outro encontro em que a gente possa estar presencialmente. O professor Gilberto, então, me encomendou aqui uma apresentação sobre os números, né? E eu quero dizer que me honra muito também participar e apresentar junto com os renomados palestrantes que estiveram aí desde ontem, né? Inclusive a professora Mabry, que acabou de falar, a quem eu tenho profunda admiração e tenho uma competência muito grande, tem defendido muito o setor, né? Principalmente agora como conselheira também. Mas vamos lá. Eu já deixei
minha apresentação disponibilizada para o professor Gilberto, né, que pediu aí para fazer um recorte mais específico da Bahia, né, do estado da Bahia. São dados do censo, do último censo, né, que eu trago aqui, algumas coisas atualizadas com algumas pesquisas, né, mas o último censo foi até o ano de 2020, e aí, mas já dá para fazer algumas análises interessantes, porque são análises que já pegam o primeiro ano da pandemia, né? Então, eu vou compartilhar minha tela, mas lembrando assim, toda a apresentação já está com o professor Gilberto, então ele pode distribuir para todo mundo, para que depois possam olhar com mais calma os números todos, né? Eu acho que vale a pena, eu vou passar muita coisa por alto, até porque o nosso tempo é limitado, né? E aí depois que vocês possam fazer uma leitura mais, se debruçarem, né, de forma mais detalhada sobre os números, e eu fico sempre à disposição. No final vou ter meus contatos para quem quiser discutir, perguntar mais, né, eu vou estar à disposição. E também eu fico à disposição para que tirem dúvidas ao longo da apresentação, no final, mas eu estou à disposição para a gente debater algumas análises que eu faço, às vezes são polêmicas e nem todo mundo concorda, e não precisa concordar mesmo, porque eu não sou dono da verdade de forma alguma. O importante é discutirmos, né? E quanto mais discutirmos, melhor vamos compreender a realidade e as tendências, né, para a educação, principalmente para a educação superior no Brasil, tá? Bom, vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo ok? Estamos sim, Então, tá bom. a tela está tranquilo. Então tá bom. Então eu vou começar aqui mostrando os dados, né? Então o primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês, né, é uma atualização do gráfico de evolução das matrículas no ensino superior como um todo, né, considerando o Brasil como um todo. Ao final a gente vai ver mais dados mais específicos do Nordeste, do estado da Bahia, da região metropolitana de Salvador e interior, mas vamos ver primeiro uma análise global da educação superior, porque ela cabe a todas as regiões do Brasil, inclusive, né? Então, vendo aqui, nós temos uma evolução das matrículas no Brasil, considerando modalidade presencial e modalidade à distância, desde lá de 1980, né? E como vocês podem observar pela linha azul, essa é a evolução das matrículas no setor privado, né? Que foi, sem dúvida nenhuma, a locomotiva, né? O vetor de crescimento do ensino superior no Brasil, né? Principalmente a partir de 1996, e hoje chegando a representar mais de 77% das matrículas no Brasil, né? Dada a sua importância, a sua relevância. Mas junto com isso, né, então na linha vermelha nós temos as matrículas nas universidades públicas, né, que pouco cresceram ao longo de todos os anos, né? Mas, junto com isso, nós temos, e isso é importante, é fundamental, tivemos políticas públicas, né, que foram indutoras de crescimento, né? Não é porque o setor, o ensino superior se dá basicamente por meio da iniciativa privada, que eu não dependo de políticas públicas para ampliar o acesso, para melhorar a qualidade, para democratizar, né, a entrada dos alunos de todas as classes sociais, de todos os tipos, né, nas instituições de ensino. E aqui alguns exemplos, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, como a própria LDB, né, que trouxe a possibilidade da ampliação da oferta pela iniciativa privada, as primeiras graduações à distância, o incentivo às graduações tecnológicas, lá em 2002, com os institutos tecnológicos, o ProUni, né, que foi um programa fundamental e é exitoso até hoje, que conseguiu trazer alunos de classe C, D e E para dentro do ensino superior. O FIES, né, que não foi remodelado em 2010, foi uma importante política, né, apesar da sua má gestão, né, que trouxe
a sua decadência a partir de 2015, né, infelizmente, mas ele era efetivamente uma política pública importante. O decreto 9057 foi uma política pública de ampliação, de abertura da oferta de EAD e assim por diante. Então, apesar da gente ter 80% da oferta concentrado na iniciativa privada, né, o Brasil, sem dúvida nenhuma, depende de políticas públicas indutoras para continuar crescendo, né? E essa é uma questão que hoje faz muita falta, né? Tanto é que a gente parou de crescer, basicamente, a gente parou de principalmente incluir os mais jovens no ensino superior. Então, olhando os dados aqui até 2020, os dados de 2020, né, quando foi o primeiro ano da pandemia, nós tivemos, apesar da pandemia, aí um crescimento, né, de matrículas de 0,9%, sendo que no setor privado houve um crescimento de 3,1%. Né? Mas esse crescimento, ele é um crescimento bastante questionável, né? Apesar de quando o INEP divulgou os dados e se falou, olha, o setor continua, o ensino superior continua crescendo, né? O ensino privado continuou crescendo, né? A despeito da pandemia, mas vamos analisar um pouquinho melhor isso, né? Quando a gente olha, apesar desse crescimento, se vocês olharem aqui em cima, né, tem a taxa de escolarização líquida, desde lá de 2018, que eu trouxe aqui na bolinha aqui em cima. Né? O que ela diz? Né? A taxa de escolarização líquida, ela diz qual é o percentual de jovens de 18 a 24 anos que estão matriculados no ensino superior. Né? E no Brasil essa taxa é baixíssima. E não só ela é baixíssima, como ela não cresce. Quer dizer, o ensino superior cresceu pelos dados do censo em 2020, principalmente pela rede privada, mas a taxa de escolarização líquida, que era de 18,3% em 2019, ela caiu para 17,8%. Como é que pode isso, né? Sendo que a população de jovens diminuiu, inclusive. Como é que diminuiu o percentual de jovens no ensino superior? Né? Então, essa é a questão que tem que se discutir, né? Quer dizer, esse crescimento é um crescimento verdadeiro, efetivamente, é um crescimento saudável, né? E, além do mais, a gente não tem dados ainda de 2021, que foi o segundo ano da pandemia e talvez o pior, né? Quando nós tivemos aquele pico, principalmente em março e abril, mas foi impossível voltar com as aulas presenciais no primeiro semestre, né? Quando tem a maior entrada de alunos. Foi praticamente impossível ter ensino presencial também no segundo semestre, né? Então, isso trouxe, muito provavelmente, uma queda. A gente não tem os dados oficiais do censo. Opa, deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Não temos os dados oficiais do censo, mas o que nós vemos aqui é que pela PNAD, né? A PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do IBGE, ela traz um termômetro, não é o censo da educação, não são todos os números, mas ela traz alguma ideia, né, do que acontece, porque ela ali, por amostra de domicílios, ela diz quantos alunos estão matriculados. E quando a gente compara a PNAD de 2021 com a PNAD de 2020, aí a gente vê que mesmo o ensino superior privado em 2021 tem uma queda de 7,1% nas matrículas, né? A rede pública se manteve estável, 0,5% de aumento. Então, o setor como um todo, o ensino superior como um todo, muito provavelmente já cresceu bem pouco em 2020, né? Mas em 2021 deve ter sofrido uma queda efetiva de matrículas. Isso a gente vai ver no próximo censo, se vai se confirmar ou não no próximo censo, mas os dados da PNAD são uma importante referência para a gente entender o que aconteceu. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre esse crescimento, né? E entender um pouquinho mais sobre esse crescimento é abrir as matrículas no ensino presencial e no ensino à distância, né? Vejam, apesar de na divulgação do censo as pessoas terem falado, o EAD ultrapassou o presencial e assim por diante, né? Vocês vão ver, o EAD ultrapassou o presencial no número de calouros, de ingressantes, mas no número de matrículas, né, como vocês podem ver aqui, o número de matrículas no ensino presencial chegou a 5,6 mil, quase 5,6 milhões de alunos matriculados em 2020, né, contra 3,1 aqui milhões em 2020 no EAD. Então, ainda maior, a maior parte das matrículas ainda estão no presencial, né? No entanto,
Quando a gente abre os dois, a gente vê que em 2020, aí sim o presencial, né, que abarca a maior parte das instituições, teve uma queda muito relevante, né, principalmente na rede privada, chegou a cair 10,8% o número de matrículas em cursos presenciais, né, e no EAD houve um crescimento de 28,6%. Bom, no presencial, não precisa nem explicar muito, né? Eu acho que só podia até ter caído mais se não fosse a entrada no primeiro semestre, né? A entrada no primeiro semestre ela foi um pouquinho antes da pandemia. A pandemia aconteceu por volta de 15 de março, né? Aquele fechamento das instituições. Então, isso ainda salvou, mas a queda foi bastante importante. E no EAD, que já vinha com um crescimento forte nos últimos anos, né, teve um crescimento ainda maior, uma aceleração ainda maior, sem dúvida nenhuma, porque a gente já vem carregando os efeitos de uma crise econômica desde 2015, né, que impossibilitou a continuidade do financiamento estudantil e gerou perda de renda e emprego das pessoas, mas agravado com a questão da não possibilidade de aulas presenciais. Então, isso impulsionou o EAD, que já era uma opção porque era muito mais barato, né? Agora passa a ser uma opção porque você não tinha possibilidade da aula presencial e isso faz explodir realmente o número de matrículas no EAD. Então, quando a gente olha aquele crescimento, né, e aí eu falei, olha, aquele crescimento do ensino superior como um todo, de 0,9, ele não reflete muito a realidade, né, do que aconteceu com as instituições, são basicamente por 3 fatores, né? Primeiro, um deles, né, se você olhar o valor, né, em termos de faturamento, o valor, a gente vai ver mais para frente alguns valores de mensalidades, mas o valor das mensalidades num curso de EAD, ele é muito mais barato do que no presencial, né? Eu diria que 3, 4, até 5 vezes mais barato. Então, por mais que eu tenha crescido no EAD, o aumento de faturamento não compensa a perda de faturamento que eu tenho com a queda no presencial, já que no presencial o valor é bem mais alto. Então, esse crescimento em termos de alunos, ele não se reflete em crescimento econômico para o setor, né? Isso, pelo contrário, a gente fez alguns estudos, né? Enquanto que o setor privado cresceu, como eu mostrei, 3,1% de matrículas, em termos de faturamento, ele, sem contar a questão de inadimplência e etc., ele caiu algo como 6% nesse mesmo período, né? Então, é um número bastante importante. O segundo ponto é que a concentração das matrículas do EAD é muito grande, né? Só para vocês terem uma ideia, 14% das mantenedoras de ensino superior privadas do Brasil concentram 90% das matrículas da educação à distância. Então, na verdade, quando a gente fala no crescimento de 28,6% da educação à distância, ela se reflete basicamente para 14% dos ofertantes, né? Então, não é um crescimento do setor como um todo, é um crescimento de uma pequena parcela do setor, né? Principalmente liderado pelos grandes grupos. Então, não é um crescimento do setor como um todo, né? E o terceiro ponto é, como a gente viu, as matrículas cresceram, mas a taxa de escolarização não. Ou seja, como eu estou crescendo pela educação à distância, a educação à distância, como a gente vai ver no slide a seguir, ela se concentra basicamente nos alunos mais velhos, né? Alunos com uma faixa etária um pouco mais avançada, principalmente acima de 30 anos, são aqueles jovens que não entraram no ensino superior e depois lá para frente, já trabalhando e etc., vão buscar uma graduação para tentar melhorar a sua posição profissional, melhorar a sua empregabilidade, tentar uma promoção e assim por diante. Então, na verdade, eu não cresço com os jovens, né? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, esses 3 fatores explicam que esse crescimento, apesar de ter tido um pequeno crescimento, ele também nos reflete para o setor como um todo. Bom, como vocês podem ver, no presencial, a maioria dos alunos, né, se concentra com até 24 anos e até 29 anos, a gente tem 80% dos alunos, né? Enquanto que no EAD, por isso que eu falo, são públicos diferentes, são perfis de cursos diferentes, né? Não adianta a gente achar que o EAD vai resolver o problema do presencial. O EAD não está trazendo o jovem para dentro do ensino superior, né? Ele é importante até para atender
há uma grande população de excluídos do ensino superior historicamente, né? Então, tem muita gente mais velha que não tem ensino superior e pelo EAD pode fazer, mas ele não resolve o problema daqueles mais jovens que terminam o ensino superior, o ensino médio e não vão para lugar nenhum, né? Muitas vezes vão trabalhar ou muitas vezes não fazem nada e engrossam a população dos nem, inclusive, que nem trabalham e nem estudam, infelizmente. Mas se você olhar no EAD, então, para você chegar em 80% dos alunos, né, você tem que chegar quase que a 39 anos de faixa etária, acumular todas essas faixas etárias, ou seja, são perfis de alunos muito diferentes. Esse outro gráfico, ele mostra bem isso, quer dizer, comparando 2013 com 2020, né, muita gente fala, mas de uns anos para cá os jovens estão migrando para a educação à distância, né? E os dados não mostram isso, sinceramente. Se você olhar aqui de 2013 a 2020, o crescimento de matrículas na educação à distância foi de 195%, né? Ou seja, um crescimento muito expressivo, né? Porém, de jovens até 24 anos, o crescimento da participação deles foi de 20% para 24%, ou seja, um crescimento de 20% somente no mesmo período. Se eles estivessem aumentando a sua participação, eles teriam que ter crescido a participação na mesma proporção que cresceu as matrículas, e isso não aconteceu. Porque, efetivamente, o EAD cresce, mas cresce de forma predominante com alunos de outras faixas etárias. Bom, e aqui mostra aquilo que eu falei, né? O grande problema que a gente vem sofrendo, que a gente está afugentando os jovens do ensino superior. A gente não está conseguindo atrair os jovens, porque ele não consegue ingressar no ensino presencial, que é onde ele mais almeja entrar, e ele não tem condições financeiras, ou não consegue concorrer nas poucas vagas das universidades públicas, e não tem financiamento. Então, ele acaba fugindo do ensino superior, né? E aí, esse gráfico mostra isso. Enquanto que a população de 18 a 24 anos, né, que é essa coluna, essa barra azul mais escura, né, representa a população toda de 18 a 24 anos. A população toda de 18 a 24 anos, ela decresceu em 2020, né, 2,4%. Mas os ingressantes no ensino superior, ao invés de decrescer também 2,4%, o que manteria a taxa de escolarização no mesmo nível, não, ele caiu muito mais, caiu 3 vezes quase isso, caiu 6,1%. Ou seja, eu estou diminuindo cada vez mais o número de jovens, eu estou atraindo cada vez menos os jovens para o ensino superior, a despeito do crescimento da educação à distância. Então, é essa questão que precisa ser resolvida, né? Aqui os ingressantes, né, que eu tinha falado, em termos de calouros, aí sim o EAD ultrapassou, né, pela primeira vez o ensino presencial, e lógico, ele já vinha num ritmo de crescimento muito forte, né, educação à distância, mas foi acelerado pelo caso da pandemia, tá? Vou acelerar um pouquinho aqui, senão não vou conseguir cumprir meu tempo. E aqui mostra, né, essas curvas aqui que são bem interessantes, né, o quanto o EAD tem, diante daquela história que ele atrai alunos mais velhos, né, ele atrai principalmente quem? Aquele aluno que estudava no presencial noturno, principalmente, né? Então, se vocês olharem, principalmente na faixa de 30 anos ou mais, a participação de alunos na educação à distância, a linha vermelha aqui no canto, né, chegou a 71,1% em 2019, ela é inversamente proporcional à queda do percentual aonde? No presencial noturno. Então, é nítido, né, que nós estamos perdendo alunos que estudavam no presencial noturno para a educação à distância. Alunos que estudavam no presencial noturno eram alunos mais velhos. E aí vem, inclusive, uma questão bastante polêmica, né, que é a questão da aprovação, né, da autorização dos cursos de direito na modalidade à distância, né? É polêmico pelo seguinte, aí eu vou colocar a minha posição aqui, né? Eu acho, do ponto de vista conceitual, não dá para defender que não tenha direito na educação à distância, né? Não dá para eu dizer, olha, tem administração, tem contabilidade, tem pedagogia, tem formação de professor
que é fundamental. Inclusive hoje agora tem cursos na área da saúde sendo dados na educação à distância, e eu não dou direito, quer dizer, que é um curso inclusive muito mais teórico, né, do que vários desses que eu citei. Então, por que essa reserva para o direito, né? Por que somente o direito, né? Isso mostra realmente uma reserva de classe muito forte, né? Então, do ponto de vista conceitual, eu entendo que é indefensável, mas do ponto de vista da sustentabilidade do setor, eu tendo a achar que é melhor não. Por quê? Explico por quê. Vocês vão ver, o curso de Direito, ele é o curso com maior demanda, né? É o curso com maior número de alunos no presencial. Hoje, 20% praticamente dos alunos no ensino presencial estudam Direito. E olhando esses gráficos, o que vai acontecer? Todos os alunos do presencial noturno, muito provavelmente, vão migrar para o EAD. Significa que eu vou trocar uma mensalidade aí de R$ 1.500 por aí para uma mensalidade, na melhor das hipóteses, né? Porque as pessoas falam, não, o direito não vai ser tão barato, mas vai ser R$ 400, vai ser R$ 300 no começo, porque depois vai vir a guerra de preços, como a gente tem visto, né? E vai derrubar. Então, nós vamos trocar um faturamento lá de 1.500 por 300, 200, sabe-se lá o que vai acontecer. E o pior, né? Nós vamos trocar, na verdade, 20% das matrículas no presencial, distribuído entre todas as instituições de ensino, por poucas, porque há concentração, a gente já falei sobre isso, para ficar na mão de 14% da oferta. Então, isso vai gerar um problema de sustentabilidade para a maioria das instituições, que é gravíssimo, né? Então, eu diria assim, do ponto de vista conceitual, eu entendo que não dá para defender não haver cursos de direito na modalidade à distância, mas do ponto de vista prático, né, da sustentabilidade do setor, eu acharia melhor não acontecer. Essa é a minha opinião. Como eu falei, às vezes eu sou polêmico, né, e não precisem concordar comigo. Tá? Mudando um pouquinho de assunto, né, e correndo um pouco mais, falar um pouquinho de financiamento, né? Nós temos dois tipos de financiamento que ajudam os alunos a ingressarem nas instituições privadas, né? Aqui do lado esquerdo, aqui dos gráficos, aqui do lado do reembolsável, que são financiamentos que o aluno paga depois de formado, né? E aí vocês veem que a decadência do FIES, né, que chegou a ser responsável por 21,3% dos ingressantes no ensino superior em 2014, foi caindo hoje em 2020, né? O último dado ele não chegou a 1,2% somente. Os financiamentos reembolsáveis de governos estaduais e de entidades externas, que são basicamente os privados, né? Não cresceram ao longo desse tempo, são insignificantes, na verdade, né? São muito pouco. E o que cresceu bastante, de forma relevante, até antes da pandemia, foi o crédito educativo próprio, aquele em que a instituição, o aluno paga uma parte agora e uma parte depois de formado. Isso vinha crescendo fortemente, mas com a pandemia e a queda de matrículas no ensino presencial e etc., caiu. Mas eu acho que é uma tendência que pode ser interessante. Por outro lado, se a gente olhar o gráfico do lado direito, são as bolsas e descontos, praticamente, né? E aí é muito preocupante, porque a gente tem, então, o ProUni, né, que é um programa exitoso, mas que ele fica sempre na faixa de 4% a 6%, né, dos alunos ingressantes, ele não cresce porque são vagas fixas, né, das instituições de ensino superior, mas o que cresceu de forma muito acentuada, né, e que nos preocupa, né, são as bolsas, essa linha verde, né, que são os financiamentos não reembolsáveis das instituições de ensino superior privadas, que são basicamente bolsas e descontos. Então, isso acelerou muito durante a pandemia, né? Chegou a 38,5% dos alunos que ingressaram com algum tipo de bolsa ou desconto em 2020, e pelas pesquisas que a gente tem, esse percentual subiu para algo como 50% em 2021, e hoje, né, ele chega a algo como quase 60% dos alunos entram com algum tipo de bolsa ou desconto nas instituições de ensino. Isso é muito complicado, né, porque traz um problema de sustentabilidade para as instituições de ensino. A outra questão é com relação ao número de instituições de ensino.
ela, como vocês viram, historicamente sempre houve um crescimento, né, de novas instituições de ensino, e pela primeira vez aqui em 2020, no ano da pandemia, houve uma queda importante, né? Chegou a crescer, a cair 6,6% o número de instituições. Isso se deve a dois fatores, tá? Sem dúvida nenhuma, a pandemia que acelerou o fechamento de algumas instituições que já vinham em situação econômica crítica, mas também houve, né, uma limpeza de cadastro no INEP. Então, isso coincidiu com o ano da pandemia, então todo mundo fala, nossa, a pandemia trouxe uma enxurrada de quebra de instituições, né? Não foi tão assim tudo isso, né? Mas porque uma parte foi limpeza de cadastro do EMEC, então isso precisa ser bastante claro, mesmo porque as instituições não quebram da noite para o dia, né? Quebraram aquelas que já vinham numa situação complicada, os demais estão tentando fazer de tudo para sobreviver, mesmo diante da crise toda. Mudando mais uma vez de assunto, né, dentro dos números, falar um pouquinho de evasão. Né? Evasão tem algumas análises bem interessantes aqui para a gente fazer. Então, como é que a gente faz aqui? Como é que eu utilizo? Porque existem várias formas de calcular a evasão, mas o que eu utilizo como taxa de evasão? A gente pega o número de matrículas trancadas no ano e esses alunos que não voltaram naquele ano, mais o número de matrículas desvinculadas, que são alunos que desistiram ou abandonaram o curso, né? E tem os alunos falecidos, que esses, infelizmente, não voltam, né? Nem no EAD não voltam, né? E que, inclusive, infelizmente, né, tiveram crescimento aí durante a pandemia, né, por conta da Covid. A gente pega a soma desses todos e divide pelo total de alunos que a gente chama de vinculados, não os matriculados. O que são os vinculados? São as matrículas mais todos os alunos que nós perdemos, né? E essa taxa, então, se vocês olharem no presencial, ela tem ficado estável na faixa de 30% no setor privado, chegou a crescer um pouquinho em 2020 para 31,3%, mas a expectativa que a gente tinha é que ela fosse crescer muito mais, que ela fosse explodir essa taxa, né? E, no entanto, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o setor privado deu um show durante a pandemia, né? Foi realmente impressionante, né? Se a gente lembrar, em março de 2020, né, dia 15 de março, por aí, de repente, da noite para o dia, tivemos que fechar as empresas, fechar as instituições, ir para casa sem saber o que fazer. E as instituições conseguiram rapidamente, as privadas, né, irem para o modelo remoto, sem ter contato presencial com os professores, sem ter contato presencial com os alunos para ensinar como é que se usa a tecnologia, para ver se está todo mundo em ordem, qual vai ser a plataforma. Ou seja, de forma remota, as instituições conseguiram virar a chave, né, e não parar praticamente as aulas. As aulas continuaram, né? Ao contrário, inclusive, do que aconteceu nas universidades públicas. E olha como é que isso se reflete. Nas universidades públicas, que é essa linha vermelha aqui no presencial, a taxa que era de 18,4% saltou para 21,7%. Porque as universidades públicas ficaram muito tempo sem aula, né? Elas têm um problema de governança, e aí muitas vezes, né, eu conheço vários professores de universidades públicas, aqui da USP, por exemplo, né, e eles estavam totalmente sem orientação. O que vamos fazer? Vamos continuar com as aulas? Que ferramenta utilizar? Que equipamento? Como é que eu me comunico com os alunos? Como é que eu chamo os alunos para a aula? Se eu vou usar o Teams, se eu vou usar Zoom, se eu vou usar Google Meet, se eu vou usar que metodologia de aula, tudo isso não tiveram nada disso. E o setor privado conseguiu vencer essas barreiras todas, né? E foi melhorando, inclusive, a qualidade das suas aulas ao longo da pandemia. Então, isso realmente é muito louvável e se refletiu num aumento baixo até da evasão diante do cenário caótico que a gente viveu durante, principalmente, aquele ano de pandemia. Na educação à distância, a taxa, que sempre foi mais elevada, né, chegou até a cair um pouco, também 35,4%, recuou para 33,6% no setor privado. Isso eu entendo que se reflete basicamente porque o aluno ficou preso dentro de casa, né? E aí a chance de evadir começou a diminuir, porque ele tinha poucas opções, então vai fazer o curso, apesar de ser um curso difícil de ser acompanhado, mas isso se refletiu, acho que, numa queda de taxa de evasão.
Esses números aqui, eu trouxe aqui porque pela primeira vez o censo divulgou esse dado dos alunos vinculados, né? Toda vez que a gente solta na imprensa, olha, o setor perdeu 3,5 milhões de alunos, etc., eu recebo ligações das pessoas falando, Rodrigo, de onde você tirou esse número de 3,5 milhões? Esse número não está errado, porque se nós temos 8,6 milhões de alunos matriculados, se eu perder 3,5 milhões, o setor perdeu metade dos alunos, isso é uma loucura, né? Como é que faz isso? Será que esse número está certo? Na verdade, o que as pessoas não sabem é que o número de alunos que passa pelo ensino superior é muito superior ao que é divulgado de matrículas. O número de alunos que chegaram a estar vinculados ao ensino superior em 2020, com base no censo, foi de 12.565.754 aqui, nessa linha vermelha aqui, do total do lado esquerdo. Só que 3,7 milhões evadiram. E a gente ficou no final com 8.680.000 alunos matriculados. Então, na verdade, a gente perde uma barbaridade de alunos por conta da evasão, né? Eu diria que é uma quantidade, inclusive, muito maior do que o que ingressa, né? Então, a gente faz um esforço enorme para ingressar, faz desconto, faz publicidade, faz etc., mas depois a gente perde um número muito representativo, né? Quando vocês olharem aqui no próximo slide, né? Vejam, como eu falei, chegou a perda, né? A evasão no ensino superior chegou a 3,78 milhões de alunos aqui só no ano de 2020, né? Então, é um dado triste, né? E uma das coisas que explica também essa questão da evasão, tem a questão financeira, tem a questão do aluno entrar pouco vocacionado, tem a questão do aluno entrar sem base, né? Muitas vezes, por exemplo, vai buscar um curso que depende muito de matemática e ele não tem base porque o ensino básico tem os seus problemas de qualidade. Mas uma outra coisa é, se ele não entra na faixa etária adequada, a probabilidade de evasão é maior, né? Tanto na rede privada quanto na rede pública, tanto em cursos presenciais quanto em cursos EAD. Vocês podem ver que aqui entre os mais jovens, né, e nos 4 possibilidades que eu coloquei aqui, a evasão é bem mais baixa. Então, se ele entrasse no momento que ele está ainda saindo do ensino médio, né, a chance de eu perder esse aluno depois é menor. Ele vai estar muito mais preparado para continuar os estudos, né, do que alguém que parou e daí está recomeçando lá na frente. Então, essa é uma questão que também precisa ser pensada quando a gente está deixando de ingressar com os jovens, né. E aqui esse gráfico mostra o show, né, que o ensino superior privado deu durante a pandemia. Então, vejam, sem aula, né, que é esse quadradinho, são as colunas em vermelho. As instituições privadas ficaram apenas 19 dias sem aula no ano de 2020. Isso é um espetáculo, né? Como é que, sem contato com todo mundo, conseguiu, né? Enquanto que nas estaduais, 73 dias sem aula, e nas federais, né, que é a grande maioria das universidades públicas, né, ficaram 148 dias sem aula. E mesmo quando a gente conseguiu retomar com as aulas práticas no segundo semestre, né, também o setor privado foi muito mais rápido nisso do que as instituições públicas, né? Então, isso mostra a eficiência, né, e a agilidade da gestão das instituições privadas. Bom, mudando de mais um capítulo aqui, mais um outro assunto, né, cursos mais procurados, né? Isso é uma análise que eu gosto de fazer, porque isso é orientador, né, do crescimento de matrículas, né? Então, quando a gente olha no presencial, nas privadas, né, vejam, o curso que campeão sempre continua com o maior número de ingressantes é direito, aquilo que eu falei, então me preocupa quando a gente fala do direito EAD, né? Administração sempre também muito bem procurado, mas houve uma queda para 4º lugar aqui em 2020. E o que cresceu muito forte? Então, a gente tem psicologia, que podemos dizer que é ligada à área da saúde, né? Há uma discussão se é ligada à área de humanas ou saúde, mas eu entendo que seja mais ligado à área da saúde, né? E cresceu aqui, chegou a 2º curso mais procurado nos presenciais. Depois você tem enfermagem, é o 3º curso.
Aí você tem fisioterapia, que vejam a evolução dela com as flechinhas verdes, vocês conseguem ver como cresceu. Odontologia, vejam como cresceu. Medicina, que só não cresce, não fica lá em primeiro ou segundo lugar, porque não tem vaga, né, suficiente. Aí você vê também aparecendo medicina veterinária, tem educação física, medicina veterinária um crescimento muito forte, farmácia, nutrição, biomedicina. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Dentre os cursos mais procurados, há uma predominância muito grande dos cursos da área da saúde. Então, sem dúvida nenhuma, o vetor de crescimento maior dos cursos presenciais nas instituições privadas são os cursos da área da saúde. Né? E a gente viu que isso não é de agora, né? Isso já vinha acontecendo nos últimos anos, mas a pandemia acelerou ainda mais esse processo. Né? E acelerou porque, principalmente, os profissionais da área da saúde ficaram em evidência. Né? Se você lembrar, todos os dias no Jornal Nacional, no rádio, etc., se falava dos profissionais da saúde, né? Teve até uma pesquisa do Datafolha, para saber quais eram os profissionais mais admirados durante a pandemia, e disparado ficou em primeiro lugar os profissionais da área da saúde, depois em segundo ficaram os bombeiros e em terceiro os professores, que também tiveram um papel fundamental, né, para conseguir segurar toda essa onda, as aulas continuando, etc. Mas isso, sem dúvida nenhuma, fez com que inspirasse muitos jovens, e não só durante a pandemia, como eu diria para os próximos anos, né? Não há dúvida de que vai ser uma tendência que os cursos da área da saúde continuem muito forte, tá? Bom, quando a gente olha aqui, mudando um pouquinho para os cursos mais procurados no EAD, mais uma vez eu consigo ver que o EAD ele atinge um outro perfil de público, porque os cursos mais procurados são diferentes, né? Porque são demandas diferentes, né? Se você olhar aqui entre os mais procurados, o primeiro curso é pedagogia, né? Depois, e o que significa isso, né? Muita gente mais velha, né, que já está muitas vezes na rede básica de educação, vai buscar no EAD o diploma de licenciatura, porque isso é obrigatório para continuar lecionando, né, principalmente depois que a educação infantil passou a ser obrigatória, e também vão buscar para tentar ampliar a sua remuneração, para tentar ampliar o espectro de atuação em cargos diretivos, em cargos de gestão dentro das escolas, né? Então, isso explica por que os cursos da pedagogia e mesmo outros de formação de professores estão entre os mais procurados, né? São basicamente professores que já estão na ativa. E aí, essa é uma grande preocupação que eu tenho, porque outro dia até saiu um estudo do Todos pela Educação, falando da preocupação, porque os professores estavam sendo formados no formato à distância, então colocando em xeque a qualidade, que tinha pouca prática e assim por diante. Eu diria que é mais grave ainda, porque, na verdade, se a gente olhar a procura pelas licenciaturas no presencial, inexiste quase. Quando você olha no EAD, você só está pegando o professor que já está atuando. Então, o que está acontecendo é que os jovens não estão indo fazer licenciatura. E isso vai gerar um apagão de professores lá na frente. Vai faltar professor de física, vai faltar professor de química, vai faltar professor de matemática e assim por diante, né? Então, essa é uma discussão que precisa ser feita. E outra coisa que chama atenção é que, ao contrário do presencial, aqui nós temos muitos cursos tecnólogos. Então, você tem aqui em terceiro lugar gestão de pessoa, depois aparece logística, marketing, gestão de negócio, gestão comercial, gestão financeira, gestão pública. Ora, por que acontece isso no EAD? Porque esses cursos são mais rápidos, né? São cursos de 2 a 3 anos de duração. E o aluno da educação à distância, ao contrário de entrar por vocação, ele entra por necessidade de ascensão profissional. Então, ele quer o diploma o mais rápido possível. E aí os tecnólogos muitas vezes se encaixam nesse perfil de demanda. Outro dado interessante que é legal de entender, que também se fala, bom, esses dados são lá de 2020, nós estamos em 2022, né? Já pensando o que vai ser para o segundo semestre ou para 2023, né? Como é que eu vejo isso? Se a gente olhar os cursos mais procurados no Google, né, pelos alunos, né, a gente consegue fazer essas pesquisas, vejam que é uma correlação muito grande, né, entre o que efetivamente acontece. Se você olhar em 2020, olha quem estava lá em primeiro lugar dos cursos mais buscados na internet.
direito, medicina, psicologia, que é muito forte, administração, enfermagem, né? Vocês olharem, há uma correlação total entre o que era mais buscado e o que efetivamente aconteceu de ingressantes. E aí, então, vamos olhar 2022, né? O que está acontecendo em 2022 que pode nos direcionar. Então, direito continua sendo o que há maior interesse, ou seja, vai continuar sendo o curso de maior número de ingressantes. Administração também vai continuar forte, mas olha, psicologia continua muito forte. Olha, medicina, enfermagem, farmácia, nutrição, odontologia, fisioterapia, biomedicina, medicina veterinária, ou seja, dentre todos, muitos cursos na área da saúde, né, indicando que a área da saúde vai continuar sendo o grande vetor de crescimento junto com direito e administração nos próximos anos. Bom, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, depois esse material vai estar à disposição de vocês sobre pesquisa que a gente levantou com 9.980 observações no Brasil todo, de mensalidades médias. Então, se você, no presencial, tirar o curso de medicina, a mensalidade média é em torno de R$ 1.062, e no EAD, vejam como é muito mais baixo, é R$ 305, né? Aquilo que eu falei, sendo que aqui não está nem computando os descontos, né, que a gente sabe que tem tido, principalmente na educação à distância. Falar um pouquinho de potencial antes de entrar na análise das regiões aí do estado da Bahia, né? Nós temos aqui, apesar de os problemas, né, os percalços que estamos vivendo, né, por outro lado, a gente tem um potencial de crescimento muito grande, né, ao contrário de países envolvidos como... Não sei porque o som voltou a retornar para mim, agora está retornando. Está tudo certo aí no som? Capelato, nós temos 10 minutos aí para... então eu vou correr aqui. Para a gente permanecer no horário. Tá bom, vou correr aqui, tá? Então, eu vou passar aqui, depois vocês vão ter esses dados, mas só para vocês terem uma ideia, olha o potencial que a gente tem do ensino médio, que ingressa no ensino médio, são 3,1 milhões de alunos, né, em média, mas que se formam apenas 1,9 milhão, e depois que ingressam no ensino superior, 1,7. Então, nesse processo todo, sempre do que ingressa até ingressar no ensino superior, a gente perde algo como quase 1,5 milhão de jovens nesse caminho. Então, isso é um potencial que, se fosse resolvido, traria muitos alunos para dentro do ensino superior. Vou passar isso aqui. Outro dado que mostra também um potencial forte, né, do ensino que existe para o ensino superior é, se você olhar os dados do Enem. Então, pegando aqui os do Enem de 2019, 2,5 milhões de jovens fizeram todas as provas, né, até 24 anos, não eram treineiros, mas desses, quanto que ingressaram no ensino superior em 2020? Apenas 1,7 milhão. Ou seja, quase 1 milhão de alunos ficam de fora todos os anos daqueles que fazem o Enem, né, que estão aptos para ingressar no ensino superior. E qual é o grande problema? É que a maioria deles, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, 78% tem renda familiar de até 3 salários mínimos, né? Então, é sempre batendo no problema financeiro. E aqui mais um número que são números que impressionam, né? Eu tenho, na faixa etária até 24 anos, 7,1 milhões de jovens que têm um ensino médio completo e não ingressou no ensino superior. Na faixa etária de 25 a 29 anos, eu tenho 7 milhões nessa condição de que terminou o ensino médio e não ingressou no ensino superior. E acima de 29 anos, eu tenho 26,8 milhões de pessoas que têm ensino médio completo e não ingressou no ensino superior. Então, é realmente muito potencial de crescimento que a gente não consegue aproveitar. A pós-graduação, ela não cresce muito, né, na questão de mestrados e doutorados, né? Não tem nem tempo para a gente discutir isso aqui, mas o que vem crescendo muito fortemente é principalmente a pós-graduação lato sensu, a especialização por meio da iniciativa privada e principalmente depois que teve o formato das aulas remotas, né? Ele casou muito com as demandas desses alunos mais velhos que não queriam se deslocar para a instituição de ensino para fazer a pós-graduação e, ao mesmo tempo, queriam ter o networking, né, que é impossível ter no online assíncrono, mas de forma bem rápida. Bom, entrando aqui nas regiões, né, e
encaminhando aqui no final da minha análise, né, sobre os números, né? Vamos primeiro ver um pouquinho a região Nordeste, né? Então, na região Nordeste, aqui vocês vão ter, depois vão poder se debruçar sobre esses números, mas se você olhar em termos de matrículas, e agora eu vou só analisar o setor privado, tá? Não vou ficar analisando nem pública nem total para a gente não perder tempo. As matrículas no Nordeste caíram 11,5% nos cursos presenciais, enquanto que no Brasil caiu 10,8%, ficou próximo. Já em termos de ingressantes, né, caiu 17,2% e no Brasil caiu 15,6%. No EAD, aqui embaixo, né, cresceu 27,8% as matrículas, mas no Brasil cresceu 28,6%, cresceu mais também. E de ingressantes, nós tivemos aqui um crescimento de 18,8%, enquanto que no Brasil cresceu 25,7% o número de ingressantes matriculados, de ingressantes em cursos EAD. Depois eu trouxe esses dados nessa tela aqui, que é quase que um dashboard, para vocês possam ver a região como um todo, tá? Então depois vocês vão olhar com calma esses números, mas eu vou chamar a atenção só para algumas coisas. Chama a atenção aqui que a rede privada na região Nordeste responde por 70% das matrículas, isso é um pouco abaixo da média nacional, que é 77,5%, né? Chama a atenção que apesar da evasão no Brasil ter aqui embaixo, aqui do lado esquerdo, né, a taxa de evasão no Brasil ter crescido pouco, né, cresceu 1,9%, aqui na região Nordeste cresceu 6,2% nos cursos presenciais. E no EAD caiu 1,8% a taxa de evasão nas instituições privadas, enquanto que no Brasil caiu 5,1%, caiu mais, né? A mensalidade média, né, se você olhar aqui em cursos presenciais sem medicina, é de R$ 940, no Brasil é R$ 1.062, então não está muito longe. E em cursos EAD, vejam como aí a localização faz pouca diferença. A média no Nordeste é de R$ 302, enquanto que no Brasil é de R$ 305. É muito parecido em todas as regiões, tá? Depois, nos cursos mais procurados no presencial, vejam, é muito parecido com o que acontece no Brasil e com a área da saúde muito forte, né? Então, você tem psicologia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, farmácia, medicina, nutrição, educação física. Eu diria que a área da saúde está até mais forte do que no restante do Brasil como um todo. E no EAD, também muito parecido com a procura de cursos no Brasil, mas surge aqui em sexto lugar, né? Se você olhar no Brasil, nem aparece esse curso de enfermagem, mas aqui aparece em sexto mais procurado na educação à distância um curso de enfermagem, isso não aparece no resto do Brasil. Então isso chama atenção também, mostrando que a área de saúde, até na educação à distância, é muito forte na região Nordeste. E na Bahia, né? Na Bahia como um todo? Bom, na Bahia como um todo, o que acontece? As matrículas nos cursos presenciais caíram 11,7%, enquanto que no Nordeste, aí eu vou comparar com o Nordeste, tá? Caiu 11,5%, então caiu quase a mesma coisa. Em termos de ingressantes, caiu 19,2%, enquanto que no Nordeste caiu 17,2%, também próximo. No EAD, aí houve um crescimento menor, foi 18,5%, né, na Bahia, enquanto que no Nordeste cresceu 27,8% as matrículas no EAD. E de ingressantes, né, na Bahia cresceu 14% no EAD e no Nordeste 18,8%. Então, o crescimento um pouquinho menor, um pouquinho mais tímido na educação à distância em relação ao Nordeste e em relação ao Brasil como um todo, né? A participação da rede privada na Bahia já é maior do que no Nordeste, bem maior, chega a 81,4% das matrículas estão em instituições privadas, enquanto que no Nordeste é 70%. A taxa de evasão no presencial teve um crescimento forte, de 9,4%, enquanto que no Nordeste foi 6,2% e no Brasil foi apenas 1,9%. No EAD, a taxa de evasão nas privadas cresceu 6,2%, enquanto que no Nordeste caiu 1,8% e no Brasil 5,1% de queda. Então, isso chama atenção também. O valor das mensalidades, R$ 999, enquanto que no Nordeste é 940 em cursos presenciais sem medicina, né, e no Brasil 1.062.
E no EAD um pouquinho mais alto, mas bem pouco, R$ 310, enquanto que no Nordeste é R$ 302. Os cursos mais procurados, né, são muito parecidos com o restante do Brasil, com os cursos da área de saúde muito fortes, né, no presencial, mas aparece a contabilidade, que é um curso que aparece lá em cima, no resto do Brasil, aqui aparece só em 11º lugar. No EAD também chama a atenção que enfermagem, né, ao contrário do resto do Brasil, aparece aqui entre os mais procurados, está em 8º lugar. Tá? E aqui embaixo nós temos os cursos mais procurados pela internet, aqui não sei se vocês estão vendo na barrinha embaixo, e aqui chama a atenção que a procura pelos cursos da área de saúde vai continuar sendo muito forte. Mas vejam, medicina está em 3º lugar, psicologia, enfermagem, farmácia, odontologia, educação física e nutrição. Basicamente, 70% aí dos cursos mais procurados na internet são da área da saúde no estado da Bahia. Bom, seguindo, aprofundando um pouquinho mais, detalhando um pouquinho mais, né, a gente olha aqui a região metropolitana da Bahia, né, de Salvador, desculpa, a região metropolitana de Salvador. E aí a região metropolitana, no presencial, as matrículas caíram 12,9%, enquanto que na Bahia como um todo caiu 11,7%. De ingressantes caiu 16,8%, enquanto que na Bahia caiu 19,2%. No EAD, aí tem um crescimento muito mais forte do que no resto do estado, do que no estado como um todo. Cresceu 33,6% as matrículas, no estado foi 18,5%, e de ingressantes cresceu 34,8%, enquanto que no estado cresceu 14%. Né? A participação da rede privada é muito alta na região metropolitana, chega a 87,7%, muito acima, inclusive, da média do Brasil e muito acima do Nordeste, que é de 70%. Né? A evasão também cresceu, né? Cresceu 5,8% a taxa de evasão no presencial, mas menor do que na Bahia como um todo, no estado da Bahia, que foi 9,4%. E no EAD cresceu 6,3%, quase igual ao do estado como um todo, que foi 6,2%. O valor dos cursos presenciais, sem medicina, 999, enquanto que na Bahia também está 999. De EAD, 320, enquanto que na Bahia como um todo, o estado da Bahia, 310. Os cursos presenciais mais procurados, de novo, muito parecido, né? Direito lá em primeiro lugar, depois os cursos da área da saúde muito forte, e também chama a atenção que contabilidade está lá embaixo, ao contrário do que acontece no resto do Brasil, está lá em 11º lugar. No EAD, também muito parecido, pedagogia em primeiro lugar, vários tecnólogos entre os mais procurados, mas chama a atenção que enfermagem aparece com destaque aqui em 10º lugar também. Por fim, o interior da Bahia, nós temos aqui, então, uma queda menor no presencial, caiu 10,2%, no estado da Bahia foi 11,7%, né? Em termos de ingressantes, caiu 22%, aí foi mais do que no estado como um todo, que foi 19,2%. No EAD, o crescimento foi bem mais tímido, foi um crescimento de 12,6%, enquanto que na região metropolitana foi 33,6%. De ingressantes foi apenas 4,3% o crescimento, enquanto que na região metropolitana foi 34,8%. Né? Então vejam a diferença. A rede privada responde por uma participação parecida com a média do Brasil, 76,8% das matrículas. Né? A evasão teve um crescimento bem maior, né, do que no resto do Brasil e do que na Bahia como um todo. Então cresceu, a taxa de evasão no presencial cresceu 14,5%. Na região metropolitana tinha crescido só 5,8%. E no EAD, aí cresceu menos, né? A taxa de evasão cresceu 4,1%, enquanto que na Bahia cresceu 6,2%. Entre os cursos mais procurados, né, chama a atenção, são muito parecidos também, né, com o restante do estado, direito em primeiro lugar, os cursos da área de saúde muito forte, mas a administração, ela cai lá para 6º lugar e contabilidade lá para 12º lugar. Tá? Isso é uma coisa que chama a atenção, que é diferente das demais regiões. No EAD, muito parecido também, pedagogia em primeiro lugar, vários cursos tecnólogos, mas enfermagem aparece aqui em 7º lugar,
E em 11º e 12º aparece matemática, formação de professor, e história, formação de professor, o que difere um pouquinho das outras regiões do Brasil, né? Por fim, o último mesmo slide, né? É só uma comparação de matrículas, né? No presencial e no EAD. E aí vocês vejam que no presencial, né, as regiões que mais tiveram queda no privado foi o Nordeste baiano, seguido do Sul baiano, né? E aquelas que tiveram maior crescimento, chegaram até crescimento, né, foi no extremo oeste baiano, que chegou a crescer 3,4%, e o Vale São Franciscano baiano, tá? No EAD, quem mais cresceu foi a região metropolitana de Salvador, 33,6%, como a gente já viu, seguido do extremo oeste baiano, que cresceu 20,4%. E os que menos cresceram foi o sul baiano, 9,3%, e o centro-sul baiano, 12,5%. Isso nos dá mais ou menos uma ideia, né, de desenvolvimento regional dentro do estado da Bahia, né, também um desenvolvimento entre interior e a região metropolitana, a capital, e também do estado da Bahia em relação à região toda do Nordeste. Então é isso, eu peço desculpas aí ter acelerado no final, mas era muita coisa para falar, e eu fico à disposição e já de pronto já agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigado. É sempre uma satisfação ouvir os números que o Capelato apresenta, né? Com muita propriedade e nos deixa bem informados em relação à evolução do ensino superior. Infelizmente, nós não vamos abrir para perguntas, e se o Capelato me permitir, eu diria que quem quiser fazer alguma pergunta poderia dirigir um e-mail para ele, consultando a ele sobre os números apresentados. Nós queremos agradecer. Pode ser? Pode, lógico. Inclusive, a apresentação já está disponível com o professor Gilberto e no final tem os meus contatos. Fiquem à vontade, eu terei o maior prazer de fazer essa comunicação, de responder as perguntas e da gente se comunicar. Nós queremos agradecer ao Rodrigo Capelato pela exposição dos números, realmente, em nome do CEMESB, em nome das instituições de ensino superior da Bahia que estão presentes e as que não estão presentes, que, por certo, essas informações orientarão nossas decisões estratégicas dentro das nossas organizações. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Vou passar a palavra ao professor Gilberto para ver o que ele tem a acrescentar em termos de formação. Obrigado, Capelato, mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço muito. Espero que na próxima esteja aí presencialmente com vocês, aí, que sinto falta dessa presencialidade. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Obrigado. Então, vamos dar sequência, rapidamente. Nós estamos com o professor Gustavo Henrique, desde cedo conosco.